toda ocorrência policial, ela é autuada e ela é levada para a autoridade tomar providência. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que, às vezes, pode, numa situação ou outra, ela ter a sensação de que não está acontecendo nada, mas tem trabalho ali, determinadas hipóteses que a gente pode fazer uma prisão, que aquela pessoa vai ficar ali reclusa. Né, se houver uma prisão em flagrante ou se houver uma prisão que a gente chama de preventiva, mas a gente tem alguns requisitos que a gente tem que observar tanto para pedir essa prisão preventiva quanto para o juiz deferir. Estamos de volta com o 8º episódio do Pode Isso LanaCast, o único podcast produzido por um escritório de advocacia que fala para você que é mãe, vítima de relacionamento abusivo e quer buscar informações a respeito dos seus direitos. Lembrando que para você receber o nosso conteúdo, basta que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem o botãozinho de você se inscrever e também ativa o sininho que você vai receber as notificações. E quando o nosso conteúdo for ao ar, você vai receber no seu e-mail, no seu celular e vai poder curtir esse episódio e também todos os outros conteúdos que a gente tem por aqui. Hoje é um dia muito especial, né, amor? Exatamente, a gente vai tratar mais uma... Todo episódio é especial, sim, né? Mas o de hoje é assim... bate no coração de qualquer mãe, de qualquer mulher, de qualquer pessoa. Não vou nem colocar só para mulher aqui não, de qualquer pessoa, que a gente vai falar muito sobre criança, sobre proteção à criança. A gente está aqui com uma convidada muito especial e é um tema que assim, ó, bate no coração. Esses dias mesmo eu tava falando com o Vitor, aquele dia que eu te fiz o convite, eu falei com o Vitor, falei assim, olha, eu tava vendo os vídeos e tudo. O ambiente que você trabalha, né, eu tô conversando com ela e a gente nem apresentou ela ainda, né? Pois é. É que já tá... Já tô puxando conversa assim, Você quer que eu apresente? Pode apresentar. Tá, então eu vou apresentar aqui a Renata Ribeiro, que é delegada da Polícia Civil desde 2009, formada em Direito na PUC com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e atualmente é chefe da divisão especializada em orientação e proteção a crianças e adolescentes aqui da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e também membro da Frente Parlamentar Todos contra a Pedofilia. Renata, obrigado pela sua presença. A gente há muito tempo queria trazer alguém aqui para falar sobre defesa da criança e do adolescente. Obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite e espero passar um pouquinho da minha experiência e falar sobre um tema que é difícil, mas se a gente mantiver essa situação na invisibilidade, a gente nunca vai conseguir solucionar. E quando a gente fala de violências domésticas, principalmente a violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, ela atinge toda a família e principalmente as crianças, os filhos. Voltando ao que eu já tinha, a conversa que eu já tinha puxado aqui, mas eu estava falando com o Vitor, vendo os seus vídeos, vendo ali o ambiente que você trabalha, é necessário o trabalho que vocês fazem lá, mas é um ambiente que você olha e fala assim, não é um lugar para uma criança estar aqui. Né? Não seria, no mundo ideal, eu sei que não existe um mundo ideal, mas no mundo real não deveria ser necessário esse tipo de lugar para uma criança que é uma delegacia, quer se expor a esse tipo de situação, mas a gente sabe que acontece e a gente tem que falar nisso, a gente tem que verbalizar o que precisa ser feito nesse tipo de situação, porque as crianças precisam da gente, né? Eu penso, se fosse meu filho, se fosse com meu filho, ou se fosse com o filho de qualquer pessoa, isso chega a arrepiar a gente, né? Tiago, também vou estar aqui, eu que apresentei a convidada primeiro, mas e aí? Episódio especial, assunto delicado. Demais, e eu já quero entrar direto pro assunto. Vamos pra convidada. Todo mundo aqui já me conhece, não se dispensa a apresentação. Eu quero conversar com a Renata porque ela vai agregar muito pra gente, porque a gente defende os direitos das mulheres, porque normalmente, a maioria das vezes, eles convergem. A mãe normalmente está no mesmo interesse da criança. Dependendo da mãe, se não tivesse filho, às vezes não tinha nem advogado, né? Mas como tem um filho, aí tem um tanto de coisa. E aí, então, a gente tá muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. E por mais que seja difícil, né, a criança ter que ir à delegacia, mas a polícia, ela já tem meios hoje em dia de fazer um atendimento acolhedor e observando essa condição de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a gente tem em Belo Horizonte a delegacia especializada, a gente tem atendimentos de crianças feitos nas delegacias de mulheres no estado, a gente tem um projeto recente da Polícia Civil que
No começo da última semana, a gente inaugurou 17 salas de depoimento especial, já temos 42 no estado, que são as salas para onde as crianças elas fazem a entrevista. Então, não se faz mais oitiva de criança, igual antigamente na delegacia. Então, assim, a gente tenta tornar um ambiente mais acolhedor para fazer esse atendimento. Mas, realmente, não é fácil e não é sempre que a gente deve levar uma criança para uma delegacia de polícia. É isso que eu queria começar o nosso bate-papo, Renata. Em que situações, né, vou falar aqui mais da mãe por ser o nosso público, que ela deve realmente levar essa criança, ou melhor, pelo menos ela ir até a delegacia para levar até a autoridade algum fato que seja relevante? Que tipo de situação que realmente exige esse movimento das mães que estão ali preocupadas com a integridade, tanto física quanto moral das suas crianças e dos seus adolescentes? Qualquer suspeita de violência contra criança e adolescente, ela deve ser denunciada. E eu falo deve, porque a única oportunidade que o nosso legislador utilizou o termo prioridade absoluta foi quando foi para falar de crianças. Então, essa prioridade absoluta deve ser observada e ela implica em que não é só dever do Estado, é dever de qualquer pessoa que tem ciência que uma criança está passando por uma situação de violência, de denunciar. E para além do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição Federal, que falam dessa questão da prioridade do atendimento, a gente teve uma lei recente, que é chamada de Lei Henri Borel, que essa lei fala que a pessoa que é omissa diante de uma violência contra a criança, ela pode responder criminalmente por isso. E se ela é familiar dessa criança, ela tem a pena ainda aumentada. Então, o que isso significa? Olha, eu acredito que o meu filho esteja sofrendo uma violência, seja por um familiar, seja na escola, seja pelo seu ex-marido, que é o pai da criança, seja pelo padrasto. Você tem obrigação de levar isso ao conhecimento das autoridades competentes. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a delegacia especializada. E o que pode ser feito nessa delegacia especializada? Ela vai reportar o fato, né? Não precisa levar a criança nesse primeiro momento. Então, assim, eu não quero expor o meu filho, eu não quero levá-lo na delegacia, não tem que levá-lo. Como eu disse, ele vai ser ouvido no momento oportuno na sala de depoimento especial, se for necessário. Então, essa mãe vai levar ao conhecimento da polícia uma situação de suposta violência que a criança esteja sofrendo e o delegado vai analisar a possibilidade de pedir uma medida de proteção para essa criança. É como se fosse a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Mas ao contrário da Lei Maria da Penha, porque na Lei Maria da Penha a mulher tem que fazer o requerimento, ela tem que manifestar a vontade dela de ela querer uma medida protetiva. A criança não. Quem faz essa representação é o delegado de polícia. Então não precisa de ter a concordância do pai, do outro, do responsável pela criança, enfim. Você tem uma situação de suspeita, você vai levar isso até a delegacia, o delegado vai representar por essa medida de proteção. O menino pode ser menina, o agressor pode ter vínculo doméstico, não ter vínculo doméstico. A gente tem duas leis, que é uma lei que a gente chama de Lei de Escuta Protegida e a Lei Henri Borel, que determinam medidas protetivas em favor dessa criança para determinar o afastamento do agressor, que ele não conviva, que não faça mais contato, que pague alimentos provisionais da mesma forma como na Lei Maria da Penha. E a gente tem na Lei da Escuta Protegida o juiz com um prazo de 48 horas para definir sobre esse pedido de medida protetiva e na Lei Henri Borel o prazo de 24 horas. E todo procedimento eletrônico. Então a mulher ela vai até a delegacia, ela reporta uma situação de violência que a criança possa estar sofrendo e fala, olha, eu acredito que seja necessário um pedido de medida protetiva para que esse agressor não se aproxime do meu filho. O delegado já encaminha de pronto e em 48 ou 24 horas, se ela concordar em receber uma notificação pelo WhatsApp, ela vai receber isso pelo WhatsApp. E esse suposto agressor também vai ser notificado que não pode se aproximar daquela criança. E caso ele o faça, ele também vai incorrer em descumprimento de medida protetiva. São medidas que elas, às vezes, as mulheres, que eu percebo muito nas mulheres que chegam lá no escritório, elas acreditam que elas precisam ter a prova cabal de que algo aconteceu para poder fazer uma eventual denúncia. O que eu tento dizer a elas é o seguinte, olha, você não é uma autoridade policial, você não tem técnica de investigação, você não é o Estado constituído com poderes para isso, você não tem esse. Se você tem uma suspeita, leve essa suspeita
para a autoridade, porque aí ela vai caminhar para investigar de fato isso está acontecendo. Você não precisa chegar com o inquérito pronto, né, para a autoridade policial. E às vezes elas ficam muito travadas nessa fase. Elas têm ali convicção de que algo aconteceu, mas não vão porque tem medo de provar. E é mais ou menos por aí, não é, Renata? Tem medo de provar. Muitas chegam e falam assim, não, mas eu não quero registrar a ocorrência porque senão depois ele vai me acusar de calúnia. Mas ela está fazendo ali uma coisa que é o dever dela. É isso que ela tem que fazer, ainda mais se ela for responsável por aquela criança. Então não tem que levar tudo pronto. Pra gente seria maravilhoso se todo mundo já chegasse lá com todo o conjunto provatório, que não fosse necessário que a gente fizesse nada. Mas o trabalho da polícia vai ser verificar se aquela situação aconteceu, como aconteceu, quem praticou. Então tudo que a mulher tem que fazer é levar essa notícia. Ah, tem que levar um ofício. O que eu tenho que levar? É simplesmente comparecer à delegacia. Vai ser registrada uma ocorrência. E aí o delegado de polícia vai tomar uma decisão sobre o que deve ser adotado ali naquele caso, quais diligências vão ser necessárias. Pode ser que não seja necessário nem mesmo ouvir a criança. A gente evita ao máximo, porque a gente sabe que a criança reviver uma situação de violência, aquilo pode gerar um trauma. Então, se ela tiver já um relatório que foi feito pela escola, um relatório da saúde, né, de um atendimento médico, enfim, isso tudo vai ajudar no nosso conjunto probatório, ou até mesmo se a criança fez uma revelação espontânea acerca daquela violência. Então a criança relatou espontaneamente para a mãe, essa vai ser a pessoa que eu vou ouvir. Ela que vai dar início àquilo e a gente que vai ver quais diligências vão ser necessárias para instaurar o inquérito, para instruir o inquérito. Agora, para a medida protetiva, da mesma forma como a Lei Maria da Penha, ela é uma medida de urgência. Então, de pronto, o delegado, mesmo sem ouvir a outra parte, ele vai representar por aquela medida protetiva. Isso não significa que está tirando a guarda, não significa que estão tirando todos os bens, significa que aquela criança precisa ter a integridade dela resguardada naquele momento. Na dúvida, peça. E agora eu acho muito importante a gente separar bem e deixar muito claro para todo mundo que está assistindo a gente a diferença de você ter suspeitas e ir à autoridade competente, uma delegacia, por exemplo, para fazer esse tipo de relato e a autoridade tomar conta e fazer o trabalho dela. De você sair por aí, por exemplo, num grupo de WhatsApp de família, num grupo de condomínio, num grupo de Facebook, enfim, né? Eu acho que a gente tem que frisar bastante isso, porque tem uma diferença muito grande, né, Renata? É de você pegar aquela suspeita ali legítima e você, às vezes, no calor da emoção, acabar se prejudicando mais, né? Você depara muito com isso lá na delegacia, mães que às vezes não procuram autoridade, mas na verdade procuraram talvez outras redes sociais para expor uma situação que expõe a criança, né? Que expõe ela, expõe todo mundo, sem ali o cuidado que as autoridades vão ter de investigação, de ver se tá certo, se procede, se não procede, se foi só uma... Enfim... E a gente toma tanto cuidado para resguardar a criança, né, a exposição da criança, e às vezes exatamente nesse calor da emoção a mãe vai lá e grava um vídeo com a criança falando e coloca na internet. Isso, assim, é terrível pra gente, porque a criança tá sofrendo uma violência ali, que ela tá sendo exposta. Muitas vezes ela tá falando uma coisa que ela não sente muita segurança, ela se sente coagida, expõe, às vezes, até exames da criança para mostrar. A gente já teve casos que expuseram o exame de corpo de delito de uma criança. Então, agindo dessa forma, isso prejudica a investigação, expõe a criança e, às vezes, essa pessoa que fez essa exposição pode até mesmo responder por alguma conduta criminosa, dependendo da exposição que foi realizada. Então, o caminho correto é noticie, procure a delegacia de polícia. Aqui em Belo Horizonte a gente tem especializada. Eu moro numa cidade do interior. Procura a delegacia especializada de atendimento à mulher ou a delegacia mais próxima e registre uma ocorrência sobre esse fato e deixe a polícia investigar. E aí é ter o cuidado com essa criança, porque se ela passou por uma situação de violência e ela também ficar sendo indagada o tempo todo acerca daquela questão, isso também vai gerar um trauma. Então, olha, ela já te contou, o que você tem que falar é, olha, você confiou em mim, eu estou confiando no seu relato, eu dou credibilidade ao seu relato, porque se a criança ela foi violada, por exemplo, pelo pai, é uma pessoa que deveria cuidar dela, quem ela deveria confiar, e aí ela foi violada por aquela pessoa.
pessoa ela já teve uma quebra de confiança. Então, essa outra pessoa que vai tomar as providências vai falar, olha, eu vou tomar as providências para que isso seja investigado e, enquanto isso, você conta comigo. Confie em mim que eu vou tomar as providências necessárias. E acolher essa criança. A gente orienta muito, assim, as seguidoras que chegam até a gente, mandam perguntas, e as nossas clientes também nós como advogados, né, eu não sou advogada, mas nós como escritório de advocacia que vai te assessorar, a gente tem a parte importante nisso, que a gente orienta, olha, não fala nada, não solta nenhuma informação, né, não corta o contato e a partir daqui a gente vai te direcionando o que precisa ser feito. A gente tem o nosso papel importante dentro desse trabalho e a polícia é um outro papel, é uma outra rede de apoio que eu costumo dizer, assim como nós, fundamental, porque assim, vai aliar o que a gente tem aqui dentro como defensores dessa mulher e dessa criança com quem realmente vai fazer a investigação, provar realmente que aquilo que está acontecendo para a gente aí sim tomar as medidas cabíveis dentro do judiciário. Né? E a medida protetiva, né, as medidas de proteção, elas são sempre provisórias. Então, ou seja, quando chega lá para a autoridade policial um pedido de medida protetiva e ali se verifica a possibilidade de realmente suspender aquela convivência, não significa que isso vai perdurar para sempre. Vai se fazer com uma tranquilidade melhor a investigação, porque agora pelo menos a integridade física dessa criança está preservada. Então eu não tenho mais que me preocupar com isso. Agora eu vou ver se realmente aconteceu ou não aconteceu. Se tiver acontecido, as providências criminais vão ser tomadas. Se não tiver acontecido, a situação de convivência pode ser restabelecida. Por isso que não se pode dramatizar a medida protetiva, como às vezes algumas pessoas falam, porque ela não tem caráter definitivo. É uma cautelar, é uma medida de proteção. Então, por isso que a autoridade policial precisa ter essa autonomia. Porque se a gente for esperar o trâmite todo, né, chegar no juiz e tudo mais, tem que se facilitar esse ambiente e principalmente, aí é um outro ponto que eu quero puxar, Renato. Muita gente acha que a polícia não faz nada. Né? Chega pra gente assim, não vou fazer ocorrência não, porque não vai dar nada. Eu falo assim, olha, não é bem assim como você está falando, não. Toda ocorrência policial, ela é autuada e ela é levada para a autoridade tomar providência. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem que, às vezes, pode, numa situação ou outra, ela ter a sensação de que não está acontecendo nada, mas tem trabalho ali, né? É muito comum. Às vezes, a pessoa ela procura a delegacia e ela fala assim, mas ele não foi preso. Até hoje ele não foi preso. Ele abusou de uma criança, né? Ele violentou uma criança, ela ficou muito machucada, enfim. A nossa lei, ela determina determinadas hipóteses que a gente pode fazer uma prisão. Que aquela pessoa vai ficar ali reclusa, né? Se houver uma prisão em flagrante ou se houver uma prisão que a gente chama de preventiva, mas a gente tem alguns requisitos que a gente tem que observar tanto para pedir essa prisão preventiva quanto para o juiz deferir. E a gente tem que ter em mente que no nosso país a prisão ela é excepcional, ela não é uma medida que é a regra. Então não são em todas as oportunidades que um caso chega ao nosso conhecimento que a gente vai conseguir fazer uma prisão em flagrante ou requerer uma prisão preventiva. Isso significa que essa criança vai continuar em situação de violência? Não, porque a gente vai pedir essa medida protetiva para que aquele agressor ele não se aproxime daquela criança. E essa sensação, né, de que eu fui e não aconteceu nada, porque às vezes existe um trâmite, né, como você falou, que demora. E na delegacia especializada aqui a gente tem um trâmite até rápido. Eu já vi condenações saírem com menos de 2 anos. Então, você ter uma condenação com menos de 2 anos, você ter uma sentença que uma pessoa pegou ali 60, quase 70 anos, porque os crimes de violência sexual contra a criança, eles têm pena alta. E eles não acontecem uma única vez. Então, a gente consegue ver esse resultado aqui em Belo Horizonte com a vara especializada, e isso é claro que não vai mudar a situação que aconteceu com aquela criança, mas vai trazer uma sensação de responsabilidade. E para além disso também, né, muitas vezes a gente pensa, mas a mulher ela procurou a delegacia, ela pediu a medida protetiva para ela, aí ela tem que pedir a medida protetiva para a criança, mas é só um pedaço de papel, o que vai impedir que aconteça alguma coisa? Então, assim, não é só um pedaço de papel que ela vai levar. Ela vai ter ali, o agressor vai ser notificado ali de que ele também tem que cumprir aquelas determinadas
situações que o juiz determinou de não se aproximar, de não fazer contato. E a gente tem uma estatística aqui em Minas que quase 80% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, que elas não tinham medida protetiva ou sequer um boletim de ocorrência. Então isso nem chega ao conhecimento. Por mais que a gente tenha números muito altos de violência contra crianças e adolescentes, a gente tem uma estatística de que somente 8% dos casos chegam ao conhecimento da delegacia. É muito pouco. A subnotificação é imensa. A criança ela não vai lá, não pega um ônibus, não pega um carro, não vai na delegacia para poder registrar uma ocorrência. Ela precisa que um adulto faça isso por ela. E muitas vezes o adulto não acredita. Ou, eu não quero entrar numa situação de conflito. Eu não quero fazer isso agora porque eu acho que isso vai piorar talvez a minha situação. Enfim. Mas se isso não é levado ao conhecimento, a gente não pode fazer nada. E a criança, infelizmente, vai continuar naquela situação de violência. E a questão do registro é importante também, até para o nosso cadastro, para o nosso banco de dados. Então, vamos supor, o indivíduo ele foi casado com determinada mulher e aí ele agrediu a mulher e agrediu aquela criança. Aí eles se separaram, ela não registrou ocorrência, não fez nada. Ele vai conviver com outra mulher. E aí, com outra mulher, ele vai fazer a mesma coisa, a mesma situação. E aí, essa também não registrou. Aí, ele vai conviver com outra. E aí, essa registrou ocorrência. Só que essa registrou e ela vai falar, olha, às vezes mulheres me falaram que também agrediram, mas não tem nenhum registro. E se a gente tem, o que eu falei da prisão preventiva, né? Talvez isso me autorizasse a pedir uma prisão preventiva. Sim. Essa reiteração, esse abalo da ordem pública por ter praticado crime contra várias pessoas em outras oportunidades. Então, o registro de ocorrência ele é importante para tudo. Às vezes a gente, quebrou o vidro do meu carro, furtou o celular, não vou fazer ocorrência não, porque vai me dar muito trabalho. Você vai conseguir com que a gente faça um mapeamento daquela região e que ali estão acontecendo muitos furtos, então nós vamos direcionar mais viaturas para aquele local. Então, não deixem de fazer o registro. A gente tem delegacia virtual, então a gente precisa nem sair de casa para registrar a ocorrência. E muitas das mulheres que às vezes a gente conversa, né, as seguidoras mandam mensagem, elas costumam dizer assim, mas eu fui lá na delegacia e não quiseram fazer a ocorrência. E geralmente a gente vai ver, às vezes ela não foi na delegacia especializada, eu sempre falo para ir na delegacia especializada. Por quê? Porque dentro das especializadas, você tem um pessoal preparado para aquele tipo de problema. É igual falar no escritório. Se você chegar no escritório querendo uma reclamação trabalhista, eu não vou conseguir te atender. Eu vou ficar olhando para você e não vou entender nada. Agora, se você chega na delegacia especializada com um problema que aquela delegacia está acostumada a fazer, eu tenho certeza que tem pessoas que são treinadas para receber essas mulheres nessa situação, as crianças, como você disse, uma sala especial, se for o caso, para ouvir essas crianças e adolescentes, não existe a possibilidade de uma ocorrência não ser feita. Né? Não existe a possibilidade de você ser maltratada. Isso aí eu acho que parte muitas vezes de uma experiência ruim que teve num determinado momento que nem foi numa violência, foi às vezes numa ocorrência de uma batida de trânsito que era um negócio menor e que a pessoa leva esse ranço para tudo. E acaba que também não age, porque 8% é um número que assusta. 8% das pessoas, de fato, né, e a gente sabe que o volume de violência é muito grande, de fato avançam nisso. E outro ponto, nós temos uma legislação protetiva do menor muito forte no Brasil. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, não é isso? De lá para cá, sofreu várias atualizações e principalmente modificações. E outro dia eu falei justamente sobre isso no Instagram. Falei assim, gente, olha, o seu filho tem direito à medida protetiva também. Não é só você. E aí a gente entra naquele ponto que é o seguinte. Denunciar uma suposta violência que você suspeita não é crime. Crime é você, sabedora de que não teve nada, denunciar. O que a gente está incentivando aqui é o seguinte, tá com dúvida? Tem uma suspeita fundada? Você fala assim, minha filha não age dessa forma. Ela não tem esse tipo de comportamento. Meu filho não age dessa maneira, ele não me falaria isso. Se deu a dúvida, você tem que se movimentar, porque o que você não pode fazer é vou fazer isso para prejudicar. Aí já é outra coisa, é aí que você não pode fazer, né? Não, e a gente tem exemplos de todos os tipos, até a questão da ocorrência, até chamar atenção aqui.
qualquer delegacia de polícia tem obrigação de registrar uma ocorrência, mesmo que não seja de fato criminoso. Sim. Então, se não registrarem, essa pessoa tem que buscar providência, sim, porque a delegacia tem obrigação de registrar. E é claro, né, não tem que ficar com medo de registrar uma coisa que você não tem certeza, você está encaminhando aquilo ali para que seja apurado. É diferente dos exemplos que eu estava dando aqui, né, que às vezes exatamente para poder prejudicar uma audiência que vai ter de guarda, a pessoa vai lá e registra a ocorrência. E a gente sempre busca saber, né? A gente tem um procedimento de registro de ocorrência e uma das coisas que a gente pergunta é como que está a questão dos filhos, se já foi definida a guarda, não foi. Pode ver que assim, às vezes uma semana antes da audiência da guarda, ou uma semana antes, ou uma semana depois, aí aparece, né, vamos supor, o pai. Aí ele vai lá e, não, eu quero registrar uma ocorrência de violência psicológica, abandono de incapaz. Você vai ver, não tem nenhuma situação real. Gente, abandono de incapaz, você tem que ter intenção realmente de abandonar a criança. É um crime que a gente chama de perigo concreto. Significa que a integridade física daquela criança deve ter sido ameaçada. Então você, né, chegou uma situação pra gente que eu estava dando um exemplo. O pai foi reclamar que a mãe deixou o menino no estacionamento do supermercado enquanto desceu para fazer compras. Aí você pensa, é um bebê? Não, é um menino de 16 anos. Isso não é um abandono de incapaz. Com o celular na mão, Aí eu ainda brinquei. Se ele tava com o celular, ele nem percebeu que a mãe saiu. A mãe foi, voltou e não percebeu. Então, ele nem queria ir, ela deve ter chamado ele pra ele. Não, mãe, vai lá comprar. Traz uma coca. Traz uma coca, tô de boa aqui. Só isso, traz uma coisa pra eu comer. Ou situações do tipo, quando ele fica na casa da mãe, ele não escova os dentes todas as noites. O meu filho tem dia que não escova. Eu tenho que confessar. Isso aí é comum em casa também. A gente tenta, mas tem hora que escapa. Tem dia que a gente passa um lencinho umedecido no pé e tudo bem. Mas são situações que a gente, quando a gente já vê, o escrivão ele já direciona perguntas nesse sentido. Como que tá a guarda? Como que estão definidas as visitas, porque a gente sabe que existe um pano de fundo ali, que a intenção não é denunciar que a criança está sofrendo suposta prática de maus tratos, ou está sofrendo uma violência. É simplesmente prejudicar o andamento de uma outra audiência civil que esteja ocorrendo, ou até mesmo tentar privar ou punir a mãe de determinada forma. Então, isso a gente já observa, e são casos assim que chegam que a gente já, das primeiras perguntas, a gente já consegue identificar. Renata, queria trazer aqui agora, eu estava até olhando no meu celular aqui, uma conversa que eu estava tendo com uma amiga outro dia, e a gente conversando, ela falando, ela é separada, e falando da problemática dela e tudo, e ela trouxe um assunto, assim, que na hora eu até arrepiei, que é sobre violência psicológica, que muitas das vezes ela não é vista, ela não é valorizada, ela tá ali, mas ela não, as pessoas parecem que não dão, que acham que aquilo ali não é uma violência que deve ser retratada, por exemplo, por uma autoridade policial. No caso dela, ela falou comigo que, né, dentre as várias coisas absurdas lá com o bonitão dela, que a criança dela, o filho dela, chegou pra ela e falou assim, olha, o meu pai não bate em mim, ele não me maltrata, mas ele me machuca com palavras. E aí, eu fiquei sem saber o que falar pra ela, porque pensa pra você ver, essa criança, ela tá sendo violentada e é uma violência que ela vai levar, por exemplo, machucou, o machucado em si, ele cura, mas o que tá lá dentro não cura, que é o que tá acontecendo com essa criança, ela tá sendo machucada por palavras, sabe? E aí, o que essa mãe faz numa situação dessa? Que ele tá sofrendo uma pressão psicológica, ele tá, né, ela não conseguiu extrair dele naquele momento ali o que tá sendo dito. Mas ele chegou ao ponto dele se manifestar, então ele já não tá aguentando aquilo ali mais. O que ela pode fazer no caso de violência psicológica? A lei da escuta protegida, quando ela trouxe as formas de violências praticadas contra crianças, ela fala na violência psicológica. Então, ela é uma conduta, e ela, para além de ter sido trazida na lei tipificada como violência psicológica, ela também já foi considerada um crime no nosso Código Penal. E é muito claro, às vezes, a gente saber, a criança, ela revela isso de forma espontânea, até porque isso vai dar uma baixa na autoestima dela, ela vai apresentar sinais, muitas vezes uma baixa de rendimento escolar, alterações de comportamento, e isso pode significar que ela está sofrendo uma violência psicológica, sim. Da mesma forma, esse agressor pode ser afastado da convivência, porque a violência psicológica vai gerar traumas para aquela criança que provavelmente ela vai levar até para a vida adulta. E tem um caso que eu sempre falo nas
palestras, antes de entrar na delegacia, tem uma mesinha que tem uns papéis para colorir, a criança fica ali lendo um livrinho. E aí tinha uma criança que devia ter uns 6 anos, que ela estava sentada ali, acho que esperando alguém que estava sendo atendido, ela estava colorindo, aí eu passei e fui mexer com ela. Falei, nossa, que desenho lindo que você tá fazendo, você colore muito bem, viu? Você tá de parabéns. Ela olhou para mim com uma cara triste e falou assim, tá horrível, meu desenho é horrível, tudo que eu faço é péssimo. A minha mãe todos os dias me fala o tanto que eu sou burra e o tanto que eu não faço nada certo. Nossa. Eu preciso de fazer uma ocorrência para poder saber que aquela criança está sofrendo uma violência psicológica. Ela está sofrendo uma violência psicológica. Essa criança, ela está sendo todos os dias falando com ela que ela não sabe fazer certo. Como que essa criança vai viver num ambiente saudável? Então, isso ali, de pronto, eu já acionei a psicóloga e já falei, olha, quem que ela está acompanhando? Não, ela veio com a tia que está falando sobre um outro caso. Eu falei, então a gente precisa de conversar com essa criança e chamar a mãe dela, porque ela é uma criança que sofre violência psicológica. E ela muitas vezes vem assim, você não percebe, mas a gente vê quantas professoras já não devem ter ouvido fatos semelhantes em sala de aula, porque às vezes a pessoa de casa não vai dar importância para isso. Né? A mãe às vezes vai falar, seu pai falou isso com você, mas seu pai é assim mesmo, esse é o jeito dele, e não tem que dar desculpa do comportamento dele, né? Isso é muito utilizado para violência doméstica, é o jeito dele. Comportamento violento, ele é criminoso. E o criminoso tem que ser investigado e responsabilizado. Então, a violência psicológica, ela tem que ser levada ao conhecimento da polícia. E, para de pronto, a gente pedir uma medida protetiva e essa convivência, ela ser interrompida, né? Claro, como já foi falado aqui, não é para sempre. Mas ela ser interrompida para que a criança consiga ali um respiro, que ela tenha a integridade psicológica dela também preservada. Eu acho que esse ponto a gente tem que trazer para uma reflexão até um pouco histórica. A gente está em 2024, né? A gente não está em 1960, 1950, 70, e às vezes a gente vê muito comportamento daquela época onde não se tinha tanto acesso à informação que nós temos hoje, a evolução enquanto sociedade que nós atingimos hoje, né? Se a gente parar para pensar que em 1950 a mulher era tratada como inimputável, né? Enfim... Nessa realidade, se tinha um tratamento com relação aos filhos mais bruto, né? Como se isso fosse um fortalecimento de... naquela época era bom porque funcionava dessa forma. Não. A gente tem uma evolução de estudos psicológicos, a psicologia evoluiu, a sociologia evoluiu, a assistência social evoluiu, as autoridades constituídas evoluíram, os advogados, a sociedade avançou. E hoje você tem formas saudáveis de colocar rotina na vida de uma criança, de ensinar o que é certo e o que é errado, sem precisar ser bruto, sem precisar ofender, sem precisar desqualificar. Ninguém é bom em tudo. Eu gosto muito de falar sobre isso quando a gente fala sobre... Porque eu não sou pai, ser mãe e tudo mais, o Thiago padrasto de duas enteadas adolescentes. Tem hora que o seu filho não é bom em tudo, de fato. Mas eu também não sou, ninguém aqui é bom em tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar pra ele que ele é uma pessoa que vai conseguir fazer algumas coisas e que vai se dedicar a fazer aquilo que ele é bom. Não precisa desqualificar, não precisa puxar para o que ele não sabe fazer. Vou melhorar o que ele não sabe, que ele pode melhorar, e vou potencializar aquilo que é bom. E aí, eu vejo muito, às vezes, uma situação que eu vejo muito, imagino que você também deve ver. Por exemplo, a criança tem TDAH. Aí o pai fala assim, não, isso não é doença não, isso é só falta de tapa ou falta de castigo, é porque na sua casa não é, lá na sua casa você deixa ele fazer as coisas que... E o menino tá diagnosticado com esse problema. As crianças no espectro autista sofrem muito isso, porque tem pai que acredita que ele não tem nada e quer tratar o menino como se fosse uma criança que não tá vivenciando aquela situação. Isso acontece muito, né? Muito. E a respeito de tudo, né? Violência nunca educou e nunca vai educar ninguém. Ninguém é educado com violência. Então, ensinar...
assim, criar filhos, gente, é um desafio. Principalmente no mundo de hoje, é um desafio. Mas se você agir com violência, você não vai estar ensinando nada para o seu filho. E elevar a autoestima da criança é muito importante. Principalmente quando a criança ela já sente que ela tem dificuldades em alguns aspectos. Às vezes ela sente que ela tem dificuldade em determinada matéria, ou tem dificuldade, eu tenho dificuldade de me entrosar com outros amigos. Se você colocar essa criança para baixo e minar a autoestima dela, aí realmente que ela não vai conseguir fazer nada. E a gente age assim, a gente sempre fala, né? Ah, mas agora que tem essa lei que não pode bater em criança, por isso que os meninos estão desse jeito. Falei, não, a gente tem que aprender a educar crianças agora, com o mundo digital. Que eu não educo meu filho da mesma forma que a minha mãe me educou. Nem não tem pode. como. A educação tem que evoluir de determinada forma. Falam isso com bullying. Ah, bullying, isso existia na minha época, todo mundo sobreviveu. Será que sobreviveu tão bem assim? Claro que Será não. que tá todo mundo sem trauma nenhum? Tá todo mundo bem? Tem certeza que todo mundo que sofreu lembra e sente até hoje. Com certeza. Então, bullying é uma conduta, inclusive já foi tipificada, é criminoso. Não dá pra gente tratar essa situação como se tratava em 1960, 70, até porque são situações diferentes. E criança sofre violência psicológica, sim. Não é porque é o seu filho que você pode fazer o que você quiser. A criança, ela é um sujeito de direitos. Ela tem o direito de se manifestar. É claro que com respeito. Claro. Mas quem vai ensinar ela a ter respeito é quem a respeita. Não tem como. Se você desrespeitar, ela também vai te desrespeitar de alguma forma, porque foi assim que ela aprendeu. A época que eu estava na delegacia de mulheres ainda, agora eu não vou me recordar se foi em Nova Lima, que eu trabalhei na Mulheres em Nova Lima também. Mas uma mãe procurou porque ela sempre sofreu violência do pai. E aí os filhos se tornaram adolescentes e começaram a agredi-la também. Eles aprenderam a ser violentos com o pai. E ela falou, não, quando era só o meu marido, mas agora eu tô sendo agredida pelo meu marido e pelos meus filhos. Que isso. Então eu resolvi denunciar. Então olha o que essa criança aprendeu num ambiente de violência. E eu achei engraçado que a gente escuta exatamente isso. Na minha época, não sei o que lá, e todo mundo sobreviveu. Olha só a palavra, sobreviver. Quer dizer, a sua infância tem que ser uma guerra, né? A sua infância tem que ser porque sobrevivência é tipo uma pandemia, uma guerra, uma coisa assim. Então, pode ter certeza que essa pessoa mesmo que fala isso aí, provavelmente se ela escrafunchar, se ela fizer uma terapia ali, ela vai descobrir alguma coisa ali. ela finge que não... Às vezes ela até põe pra debaixo do tapete algum trauma que ela pode ter sofrido, né? Então, a gente evoluiu. A gente, por exemplo, hoje a gente consegue ter espaço como esse aqui. Antigamente não tinha. A sociedade evoluiu muito. E aí, evolui também nessa forma de criar, nessa forma de educar, né? A sociedade evoluiu ao ponto... Vamos pegar um exemplo. Cinto de segurança. Eu lembro quando criaram o cinto de segurança como obrigatório. Gente, as pessoas enlouqueceram na época. Parecia que você tava prendendo as pessoas. Esses dias eu vi o vídeo do Roda Viva, dos repórteres do Roda Viva, falando com... falando com o Maluf. Eu tenho a impressão que você gosta de proibir as coisas. E o Maluf, que era na época prefeito de São Paulo, era prefeito de São Paulo. Não, mas o seu direito de fumar não pode atacar, entendeu? É uns negócios assim que hoje em dia a gente fala, que isso, antes podia, né? E são situações que, por exemplo, a gente está aqui hoje num espaço onde temos 2 homens e 2 mulheres discutindo problemas relativos a ambos, a humanidade. Então, a gente não pode tratar as coisas do mesmo jeito que tratam. E isso me chama muito... O que mais me perturba é que nós não estamos falando de pessoas que viveram nessa época. São pessoas jovens. Verdade. Que recebem esse reflexo dentro de casa. Por isso que esses adolescentes agrediam essa mãe. Então nós temos pessoas novas. O que a gente vê de crimes de natureza sexual nas baladas hoje, com meninos de 18 anos, esses estupros coletivos, esse tipo de situação, acontecem com pessoas que têm um pensamento modelado dessa forma. De que acreditam que, não, ela tá de saia curta, então pronto, tá autorizado. Pedindo, né? Isso é um comportamento reproduzido, isso não brotou agora. Só que hoje, você tem a câmera, você tem a internet, você tem as pessoas falando sobre isso. E ao mesmo tempo que a gente denuncia, também dá espaço para quem enfim, pensa que isso é algo normal. E aí uma criança ouvir que ela não é capaz de alguma coisa, é uma violência psicológica e tem proteção legal para isso. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Eu não posso chegar pra você e falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E, né, eu não posso chegar pro Vitor e falar, né?
E por que pro meu filho... Exatamente. Entende? Por que pra criança pode? Teve uma vez que eu vi isso. Você não pode bater em adulto, por que você pode bater em criança? Mas é exatamente esse pensamento de que a criança é do pai e da mãe. E não é, ela é um sujeito de direito. Eu costumo dar um outro exemplo que eu costumo dar. Eu falo, olha, se vocês estivessem num centro comercial, você está num shopping, e aí de repente você vê um menino fazendo uma birra, aí você vê o pai, vai lá e começa a bater no menino, começa a gritar com ele. Alguém aqui ia interferir? Normalmente ninguém vai interferir, porque o menino tá fazendo birra, o pai tá batendo. Eu falo, então tá, e se fosse uma violência sexual? Se fosse uma violência sexual, sim. Então a violência física pode, a violência sexual não pode. E a partir do momento que a gente normaliza esse tipo de agressão e a gente não intervém, a gente não denuncia, a gente aceita com que um pai possa praticar um abuso contra a filha porque ele é o pai dela. E infelizmente, eu ainda ouço isso na delegacia. Antes o pai do que um homem da rua. Então, se ele é o pai, ele pode fazer isso com a criança? Ele pode agredi-la? Então, não pode, de forma alguma. E uma coisa que você falou importante aqui, quando a gente estava falando da internet. Os pais, hoje em dia, falam muito de abandono, né? De presencial, igual esse falou que abandonou o menino no carro. E o abandono digital? De onde que esses meninos estão aprendendo essas condutas violentas, condutas muitas vezes sexualizadas? Entrega um celular e deixa. Isso também é uma forma de violência, porque você está abandonando o seu filho com estranhos. Você fala, não, meu filho não conversa com estranhos. Seu filho tem celular, ele conversa com estranhos, sim. Não, eu não deixo meu filho sair à noite, ele está muito bem cuidado em casa. Não, você deu um celular para ele, ele tem um mundo aberto. Ele está indo a qualquer lugar do mundo. Então, a partir do momento que você também não cuida da educação digital do seu filho, você também está praticando uma violência contra ele. A gente ainda não tem o crime de abandono digital. Mas eu acho que muitas vezes ele causa muito mais mal para uma criança, pode colocar ela em risco de muitos outros crimes, muitas vezes, do que no nosso meio presencial. Porque hoje em dia a gente não vê criança brincando na rua, saindo sozinha. Enfim, mas elas fazem isso e os pais muitas vezes não se atentam para essa questão, para formas de violência que as crianças também estão sujeitas nesse meio. Então, também é um cuidado que tem que existir com os filhos. Então, ele fica com o pai ou ele fica com a mãe, o pai deu um telefone para ele. Se lhe deu o telefone, ele precisa monitorar. Isso é legal demais que você está falando, Renata, porque tem uma coisa que a gente percebe oriunda dos conflitos familiares. Vamos pegar a determinada situação. Tem lá um divórcio, ok, discussão de guarda, convivência. Esse regime de convivência foi definido, tem o período que fica com o pai e o período que fica com a mãe. Essa criança sofreu ali, está sofrendo pelo próprio rompimento do casal. Não estou nem dizendo que tem aqui uma violência propriamente dita, tô excluindo isso aqui. Aí essa criança começa, por esse sofrimento, a ganhar peso. Eu já vi muito isso acontecer. Começa a ganhar peso. Aí a mãe procura um nutricionista, procura ali uma ajuda, e aí ela passa uma dieta para essa criança. Aí chega na casa do pai, aí é pizza, é hambúrguer, é besteira isso que sua mãe, você vai crescer daqui a pouco, você vai emagrecer, isso é besteira, não. E aí para agradar a criança, que lógico, a criança, ela não... Gente, dieta é difícil pra gente que é adulto, imagina pra criança. Aí ela fala assim, aqui na casa do meu pai, eu posso. Isso é uma forma de agressão à saúde dessa criança, porque a gente tem casos no escritório de crianças com problemas de hipertensão. Ela já chega num ponto de estar hipertensa. Algumas crianças com princípio de diabetes. E o pai segue, nesse caso específico nosso, porque né, nós lá no escritório a gente já atende mães. Esse pai acha que é besteira ou não dá o medicamento. Quantas vezes a gente teve problema de crianças que usam um medicamento controlado pela situação que elas vivenciam e o pai simplesmente não acredita naquilo e não dá o medicamento. Isso, a minha leitura disso é que isso é uma violência. Porque a criança, ela não vai, levantar, pegar o medicamento e tomar. E quando ela não recebe, isso é uma omissão do pai. E é um motivo, por exemplo, para se ir na delegacia e noticiar.
Com certeza. Principalmente se isso gerou na criança algum outro problema de saúde. Sim. É diferente de você dar um doce, dar alguma coisa, mas você está simplesmente negligenciando. E quando a gente vai ver o tipo penal dos maus tratos, tem exatamente isso, negligência com relação à saúde, integridade física, higiene. Então isso é uma forma de negligência que também pode e deve ser avaliada, né? E tá utilizando isso nunca no bem da criança. Uhum. Porque você quer agradar ela ali dando um doce, dando alguma coisa, mas você sabe que aquilo ali vai prejudicá-la. E quando se existe, né, uma guarda compartilhada, a criança ela não vai ser só um sábado que você vai dar uma pizza para ela. Você tem que conviver com ela durante a semana inteira. E ela vai comer pizza a semana inteira. Então, isso tem que ser analisado também. E se isso está gerando danos a essa criança, isso pode ser analisado. Ninguém tá falando aqui que dar uma pizza é o problema. Ninguém tá dizendo isso aqui, né? Muito antes pelo contrário. Mas se tem uma recomendação e se durante um período grande essa criança vai ficar com o pai, tem que se observar isso. Né? Tem que se alinhar muito bem isso. É por isso que não dá para com medida protetiva de violência doméstica a tal da guarda compartilhada. É incompatível. E outra coisa que eu acho que a gente tem que falar também, Renato, você falou isso aqui no início, é que quando a gente fala da proteção da criança e do adolescente, não é só com relação ao problema do pai e da mãe. Tem os terceiros também, né? Tem outras pessoas que podem interferir nisso, que pode ser um vizinho, que pode ser alguém da escola, que pode ser alguém de qualquer lugar que também pode acabar praticando um ato que coloca essa criança em risco, né? Pode. As medidas protetivas, elas não são como a da Lei Maria da Penha, que elas só podem ser deferidas quando acontece no âmbito doméstico, familiar, violência de gênero contra a mulher. A criança, independente do gênero dela, independente de quem esteja praticando, então a gente já chegaram casos, às vezes, que é um vizinho que está perseguindo, ou às vezes é uma violência que está sofrendo de um professor, de outra pessoa do convívio, mas que não more ali com aquela criança, que não esteja diretamente convivendo com ela, é possível que se peça, sim, um afastamento. Então, vamos supor, às vezes a criança ela vai passar alguns dias na casa do pai ou da mãe, e é algum familiar desse pai ou dessa mãe que está praticando a violência. Não precisa afastar do pai ou da mãe, mas essa pessoa que está convivendo, que está praticando a violência, não pode conviver mais com a criança. Então, se for alguém da convivência do pai, o pai não vai levar mais à casa dessa pessoa. Uhum. E ele não vai poder mais conviver com essa pessoa. Então, situações desse tipo também podem ser denunciadas e também dá para a gente poder pedir medida protetiva. Mas sempre levar ao conhecimento. Leva ao conhecimento da delegacia, registra a ocorrência. Às vezes o conselho tutelar vai precisar de acompanhar também. E tudo que é registrado na delegacia, a gente encaminha para o conselho tutelar também. Tudo que chega no conselho tutelar vai para a delegacia. E a gente recebe muitos registros de escola. Da escola fazer contato com a gente. Uhum. Da escola perceber que a criança está vivendo um conflito ali na família, seja que a mãe está sofrendo violência, ou às vezes ele mesmo, e noticiam para a gente. Então é importante a gente chamar a atenção do papel dos educadores como órgão da rede de proteção para também levar isso ao conhecimento da delegacia. Porque muitas vezes a mãe ela não vai conseguir ali fazer um registro, não vai conseguir às vezes se empoderar o suficiente, né? Ainda não está pronta para poder fazer um registro de ocorrência, mas se o menino contar isso na escola, isso pode ser levado ao conhecimento da polícia. Ah, mas eu não quero me comprometer. Com relação à criança e adolescente, não tem como, porque todos os órgãos da rede de proteção, eles têm obrigação de notificar, é a notificação compulsória. E isso não é registro da ocorrência, não significa que o médico, o professor vão ter que sair lá de onde eles estão para fazer a ocorrência, mas eles têm que preencher uma ficha de notificação e isso vai ser encaminhado ao conselho tutelar. E a gente tem também disques denúncias, né? Tem o 181, o disque 100, 180, mesmo que seja de forma anônima. Ah, eu ouço sempre uma criança gritando muito no meu prédio, meu vizinho, não tá normal o choro dessa criança, eu tô ouvindo ela gritando muito, denuncia isso mesmo que seja de forma anônima. Às vezes a mãe tá sofrendo violência, ela não consegue pedir ajuda. Uhum. Ou às vezes a mãe não vai denunciar por medo e às vezes quando chegar alguém ali, essa criança vai falar e vai conseguir ali salvar aquela criança ou toda a família também. Mas nunca deixar de denunciar. Eu acho que o grande instrumento que permite com que essas mães consigam fazer essa denúncia é justamente ela começar a acessar a informação.
Porque, primeiro, quando ela tá vitimada pela dependência emocional, ela não consegue perceber o que é e o que não é. É muito interessante que a gente tem uma leitura do nosso Instagram e tudo mais, o quanto que quanto que eu recebo de mensagens de madrugada. O quanto que chega de mensagens lá no direct no período da madrugada. Por que isso acontece? Isso é sintomático, ela não está conseguindo dormir. É ali o momento, talvez o único momento que ela tem, que ela não está cuidando do filho, o filho está dormindo, e que de alguma forma o marido não estava controlando, ou enfim, ela está ali mais ou menos protegida e que ela começa a consumir o conteúdo, ela começa a curtir os vídeos, ela começa a comentar. Então, ou seja, ela começa um processo de entender o que ela está vivendo a partir de informação. A partir de ver um podcast como esse, de ver um conteúdo feito por quem, por exemplo. Porque nós somos advogados e estamos falando sobre esse assunto. Somos o único podcast feito por advogados que tocam nesses pontos. Então, ou seja, já se começa a criar um caminho, não é... Quem tá falando ali são pessoas que estudaram, que trabalham com isso. Tem ali uma delegada também que protege a criança e adolescente, aqui tem informação. Aqui eu tenho credibilidade e ali começa um processo de fortalecimento. Mas o mais importante é entender que não é homem, não é mulher, é criança. Sim. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma pessoa tão protegida quanto a criança. Todos nós somos responsáveis pelas crianças. Se a gente está andando no shopping ou num lugar, numa via pública, a gente vê uma criança sozinha, a gente tem que tomar uma providência. Não é simplesmente fingir que não está vendo. A gente tem que tomar providência. Isso é uma mensagem, né, que você falou, absoluta prioridade. E às vezes, dentro dos conflitos familiares, ela fica esquecida. Ela fica esquecida pelo ressentimento de uma traição, ou por um desentendimento, ou por uma postura egocêntrica ali de um narcisista que não ama o filho, não ama a mulher, não ama ninguém. E no final das contas, tudo que a gente faz é voltado justamente para tentar minimizar o impacto dessas situações, porque separar e divorciar é normal. E às vezes não é nem que ela fique esquecida, não. Às vezes ela é lembrada, mas ela é usada como instrumento para atingir o outro genitor, a outra parte, enfim. E a importância da gente reconhecer os papéis, né, de cada um dessa rede de apoio, seja a família, sejamos nós como advogados, a delegacia, o conselho tutelar, cada um vai desempenhar seu papel dentro dessa história. Então é necessário que você esteja munida de informações e apoio de todas as partes. Né? Quantas vezes você está falando de informação? Quantas seguidoras chegam pra gente, começam a nos seguir e fazem algum tipo de contato aqui naquele primeiro momento e vão nos procurar depois de muito tempo, porque ela estava entendendo sobre aquilo ali, ela estava consumindo aquele conteúdo para ela se fortalecer e saber o que fazer. E aí depois de um tempão, elas chegam pra gente já sabendo minimamente o que ela precisa fazer, e aí sim a gente começa a ajudá-la efetivamente. E aí eu queria puxar pra gente caminhando pro final, Renato, uma coisa que você falou, mas acho que a gente precisa deixar marcado aqui. Delegacia, de fato, não é ambiente para criança, né? Ninguém quer os filhos na delegacia, mas se for necessário, ele vai ser bem tratado ali dentro, né? Eu acho que é muito bom a gente firmar a posição nisso. Se for a medida extrema, se realmente a autoridade entender que é necessário, se ela precisar ser ouvida, ela vai ser bem tratada lá dentro, né? Ela não vai estar como nós vamos para uma delegacia. Não que a gente seja maltratado, mas a gente é adulto, a gente sabe lidar com as coisas. Ela não vai estar ali num ambiente hostil, com arma, com algema, com pressão. Ela vai estar numa outra realidade, né? A delegacia que ela realmente não... Aliás, quero convidá-los para conhecer a delegacia. Vamos sim, com o maior prazer. E ela, assim, a gente tem um espaço que chama Reviver Kids, que a gente fez por iniciativa de uma das delegadas lá, e a gente fez como se fosse uma loja, e a gente recebe doações, e aí qualquer criança que é atendida lá, ela sai, ela entra lá na loja e escolhe um brinquedo. Então, por mais que ela tenha chegado triste, ela vai sair com um sorriso, com um brinquedo, seja com uma roupa. A gente tem a sala de depoimento especial, que agora não só em Belo Horizonte, mas no estado todo. Então, se a criança precisar ser ouvida sobre a violência, ela vai ser ouvida observando a condição dela de pessoa em desenvolvimento,
com acolhimento, com um profissional qualificado, observando a livre narrativa dela, sem induções, sem constrangimento. E para além desse trabalho de polícia judiciária que a gente faz da responsabilização, a gente faz um trabalho em escolas também, a gente vai até escolas, a gente faz palestras em comunidade, tanto para os pais quanto para as crianças, porque para além da responsabilização a gente precisa orientar as crianças também. Nunca me foi falado quando eu era criança que eu tinha direitos, que ninguém podia me bater, que eu tinha direitos sobre o meu corpo, e a gente tem que ensinar para as crianças que elas têm direitos sobre o corpo dela, que se alguém violar, se alguém agredir, se alguém fizer medo, que elas precisam de contar isso para alguém de confiança, e que se essa pessoa de confiança não acreditar nela, que ela vai procurar o professor, que ela vai procurar o diretor, porque eles têm a obrigação de notificar. Então a gente gosta de deixar isso bem claro, a gente faz campanhas, a semana passada a gente estava na Praça 7 distribuindo cartilhas, para que a gente deixe a população orientada, para que a gente não tenha subnotificação. O volume que vocês atendem na delegacia é grande. É um volume enorme que a gente atende todos os dias, mas a gente sabe que isso é um mínimo que chega ao nosso conhecimento. Então, muitas crianças estão sofrendo violência. E para as mulheres que estão com filho, elas estão numa situação de violência e muitas vezes elas não se sentem seguras para denunciar. Pense que o seu filho crescer num ambiente de violência não é bom porque ele está com o pai, pelo menos ele está convivendo com o pai. Não, ele vai ser traumatizado. E dele presenciar uma situação de violência, aquilo está gerando um trauma naquela criança e ela está sendo vítima indireta de uma violência também. Então, denuncie, mesmo que a violência, você está sofrendo violência. No meu filho, ele nunca encostou a mão no meu filho, mas ele vê ele te agredindo. Ele vê a forma como ele se dirige a você, às vezes com palavras ofensivas, com humilhações. Isso tudo vai gerar uma consequência para a criança. E você falou do exemplo de menino, né? Que chegou a agredir a própria mãe. Mas a gente também pode romper o ciclo com as crianças, com as meninas. Então as meninas, elas, opa, mamãe não aceitou papai fazer isso com ela. Então, quando eu crescer e tiver uma pessoa do meu lado, eu também não vou aceitar ser tratada dessa forma, né? Porque educação é essencial para crianças. A gente tem que ensinar para meninas e para meninos, que a gente não tem que ter essas questões de estereótipos de que o que é de menino ou o que é de menina, são pessoas que têm direitos iguais. Teve uma postagem que a gente fez que foi muito forte, que foi isso: seu filho não vai passar pelo que você está passando graças a você, porque a mãe, quando ela procura as autoridades, quando ela procura os direitos dela, ela querendo ou não, ela passa uma mensagem, independentemente da idade da criança. A criança tá muito pequena, ela sente que o clima não precisa tá legal. falar. Não precisa levar o problema de adulto pra criança. Criança não tem que ter problema de adulto. Criança tem que ter problema de criança. Sim. E quando ela crescer, ela vai saber interpretar aquele acontecimento que à época ela não tinha maturidade pra isso. E é isso que é o grande problema, que às vezes as pessoas lidam, a gente percebe isso, tratam aquela criança, jogam uma carga em cima daquela criança. Eu costumo dizer o seguinte: eu não vou... A gente falou sobre isso aqui no outro episódio. Eu não vou definir como é que vai ser Natal e Réveillon, não. A criança vai escolher com quem que ela passa. Não, isso é uma violência absurda, porque ela não tem que fazer essa escolha, porque se ela tá escolhendo um, ela tá deixando de escolher o outro. E isso é sofrimento. Então a gente precisa, até nesse detalhe que parece que é bobo, não é, né? Ela não precisa fazer escolhas entre um e outro. Ela precisa entender o que ela pode e ter os problemas que a criança tem. Qual que é o problema da criança? Eu costumo brincar. O problema da criança é a prova que vai fazer na escola hoje, né? Com quem que ele vai brincar, deu um problema ali, uma briguinha ali no futebol, como é que vai resolver? Esses são os problemas que a criança tem que ter. Agora, alienação parental, violência, esse tipo de coisa não precisa chegar no universo, e nós não estamos alienando eles vão aprender na escola, com os pais. Porque também não é só o pai, não é só a escola, é toda essa rede que nós estamos fazendo aqui. É um podcast, é um site, um blog que alguém escreva, é uma rede social. Porque às vezes as pessoas falam assim, a internet é um grande perigo. Se você usar para o mal. Se a gente usa para fazer coisas como nós estamos fazendo aqui, ela só vai gerar ganho. Ela só vai gerar ganho nesse universo que é o que a gente defende diariamente. Então, mãe, que está acompanhando a gente aqui, nós estamos fechando esse episódio, eu quero dizer para você uma coisa. Olha, na dúvida, acho que a mensagem é essa, né? Que a Renata trouxe pra gente. Na dúvida, denuncia. Na dúvida, vai lá, procura a especializada da sua cidade e faz a denúncia.
não deixa você ficar com essa pulga atrás da orelha e às vezes depois se sentir culpada por alguma coisa. Ontem mesmo na live teve uma seguidora, eu até printei a pergunta dela, que ela veio falando, falou assim, olha, a minha filha chegou, parece que falando, né, que o pai, criança de 6 anos, o pai fazia massagem nas pernas e nas partes íntimas. E o que ela devia fazer. Então, eu acho que ela qual o nível que ela deveria tolerar, que ela perguntou. Exatamente. Foi o que eu falei, mas não. eu acho que ela tava assim, sem saber o que fazer, sabe? Nenhum. Foi o que eu falei com ela. Falei assim, olha, já ultrapassou todos os níveis aí pra você denunciar. Né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se de fato isso aconteceu, mas se ela verbalizou isso, você não pode guardar isso pra você. Aí eu até falei com ela, eu falei assim, que bom que você perguntou isso aqui agora, porque agora a minha orientação, não te conheço, é justamente procurar. E falei que a gente ia ter esse podcast hoje e tudo mais. É procurar, é denunciar, não tem que ser tolerado limite nenhum. Mesmo quando a gente ensina para as crianças em escolas o semáforo do toque. Então, assim, verde é onde pode tocar, amarelo atenção, vermelho são as partes íntimas que não podem ser tocadas. Mas mesmo as partes verdes, se elas forem tocadas e gerarem medo, constrangimento ou dor, você tem que impor o seu limite. Você vai falar não e vai contar para um adulto da sua confiança. Exatamente. Renata, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que esse episódio ele vai deixar uma mensagem muito bacana, que é essa questão da denúncia, que é essa questão de que o seu filho, ele tem direitos e ele vai ser protegido se ele procurar a autoridade policial. Desmistificar essa visão de que polícia é um ambiente hostil para o seu filho, não é. De desmistificar essa ideia de que fazer uma ocorrência não adianta nada e que você tem que fazer de fato aquilo que tiver ao seu alcance para resguardar a segurança, a integridade do seu filho. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que é difícil, a agenda sempre é muito apertada e pra gente foi uma grande honra ter te recebido aqui. Não, eu que agradeço demais a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho, de estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns, não parem nunca. Jamais. Continuem sempre e contem com a gente. Obrigado. Obrigada, foi ótimo, Renata. Assim, eu acho que são histórias que a gente precisa ouvir. A gente está focado nessa temporada do podcast. A gente está focado em histórias. E eu acho que histórias sobre criança, eu acho que conectam, é o que a gente estava falando, conecta com qualquer pessoa. É necessário a gente falar em qualquer tempo, em qualquer dia. Então, obrigada mesmo. Imagina. Gratidão por você ter vindo aqui. Imagina, obrigada. Obrigado, Renata. Obrigada. De verdade, só isso. Obrigada, você. Então é isso, pessoal. Foi o nosso 8º episódio do Pode Isso, LanaCast. Eu tenho certeza que você aprendeu muito. Eu vou te fazer um convite. Manda aqui nos comentários qual foi a lição que esse episódio trouxe pra você. O que você aprendeu aqui hoje? Eu tenho certeza que muitas das coisas que você às vezes já viu acontecendo aí na sua casa, que você achava que não era nada e na verdade já é um indicativo de que tem algo errado tá acontecendo. Não deixe de denunciar onde quer que você esteja. A Renata é aqui de Belo Horizonte, mas tenho certeza que tem delegados e delegadas espalhados pelo Brasil inteiro preparados para te receber, do Oiapoque ao Chuí, seja no sul do Brasil, no norte, no nordeste. Tem muita gente, tem muita autoridade policial muito imbuída de evitar com que essa violência contra a criança se propague. Então coloca aqui nos comentários o que você aprendeu, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha a gente, tanto no YouTube ou no Spotify, e as nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo episódio, no 9º episódio do Pode Isso, LanaCast. Até mais, tchau!